Olá, irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal Nós Somos Irônicos e hoje, como vocês já leram na descrição do vídeo, a gente voltou para falar sobre o Melhor 10, essa revisão da grande final, aonde Andressa, Douglas e Thaísa estão na grande final do Melhor 10. A Erika tá aqui comigo. Olá! E no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre tudo que rolou de mais importante até a gente chegar nesses 3 finalistas. Vocês devem estar muito confusos porque os 5 primeiros vídeos que vocês assistiram na semana passada foi o primeiro vídeo sobre a introdução à reality virtual, justamente para você que não conhece nada desse mundo virtual, pudesse conhecer um pouco de como as coisas funcionam. E depois vocês foram inseridos as regras do O Melhor 10, para que vocês pudessem conhecer as regras do reality, para poder entender todo o mecanismo. É que na verdade, esses 5 primeiros episódios, eles foram gravados há 2 meses atrás, quando antes mesmo de começar o Melhor 10, eu conversei com a Erika pra gente fazer vídeos pro YouTube fazendo uma revisão sobre o Melhor 10. A Erika super aceitou, super gostou, só que no primeiro momento a gente não se deu conta do quão trabalhoso seria. A gente, nos primeiros momentos do reality, para fazer todo o processo de seleção, a gente ia dormir quase 4 horas da manhã, porque a gente tinha que gravar os vídeos da seleção. Ali, selecionando o casting, a gente já percebeu que a demanda ia ser muito maior. Você ser a DM de um reality grande, com mais de 20 pessoas, já é uma demanda grande demais. Você precisa tentar dar conta e às vezes é difícil, porque você tem a sua vida pessoal, você também às vezes participa de outros realities e você tem que dar conta. Ainda mais gravar todos os vídeos que a gente teria que gravar ao longo do reality, a gente percebeu que ia ser muita coisa. E talvez a gente não ia conseguir dar conta. A gente não ia conseguir entregar aquilo que a gente gostaria de entregar. Então, da reta final do Melhor 10, a gente decidiu fazer somente um resumão. Mostrar para vocês essas regras, para que vocês pudessem ser inseridos nesse mundo virtual, que foram os 5 primeiros vídeos que vocês assistiram, e agora os 5 últimos vídeos é conversando com vocês sobre os finalistas. A gente quer dar ênfase a eles. Eles que chegaram à final do Melhor 10, então eles são os protagonistas dessa edição, então a gente quer dar uma ênfase muito maior para eles. Tanto é que na manhã, terça-feira, depois na quarta-feira e depois na quinta-feira, vocês vão ver uma entrevista com eles. Primeiro por ordem alfabética. Amanhã, terça-feira, vocês vão ver uma entrevista com a Andressa. Na quarta com o Douglas e na quinta com a Thaísa. E na sexta-feira já é ao vivo a grande final do Melhor 10. Então, no vídeo de hoje, a gente precisa simplesmente mostrar para vocês tudo o que aconteceu resumidamente, porque vocês precisam ser inseridos novamente para entender todo o contexto de tudo que aconteceu e o porquê a gente parou de com a ideia de fazer vídeos com análise completa do Melhor 10. Não, é só isso mesmo que por ser o primeiro que vai vir pro canal, eu acho que é natural que a gente tinha uma ideia do que se fazer, mas a gente percebeu que detalhadamente cada dia do que aconteceria no reality pro canal, além de ficar muito extenso, pra gente também seria muito pesado. Então, eu acho que esse breve resumo que a gente vai fazer mais com detalhes importantes já vai dar um pouco de entendimento do que é o reality virtual e até preparar para os próximos que possam vir aí vídeo de outras edições de uma maneira mais clara e conceitual do que realmente acontece no reality virtual. Isso, exatamente. Tanto é que depois, na sequência do O Melhor 10, vai vir o All Stars 8, que é um reality que ele é a continuação do Melhor. Para você poder participar do All Stars, você tem que ter tido algum tipo de destaque
dentro do Melhor, é como se fosse de fato a continuação. Pro All Stars volta aquele elenco que teve um destaque e que não ganhou a edição do Melhor no qual eles participaram. Para que eu pudesse trazer para o YouTube, porque sempre foi uma ideia, essa ideia surgiu do nada, real, e foi uma ideia muito boa, uma ideia muito legal, porque a gente para pensar, fazer toda uma análise daqui a alguns anos, a gente vir para aqui pro YouTube, assistir esses vídeos e relembrar de tudo que a gente passou é muito bacana, né? Sim, verdade. Então, para o All Stars, eu criei apenas 10 participantes, voltam, então é muito menor, é uma quantidade muito pequena de participantes. O reality ele dura muito pouco tempo, ele dura em torno de 20 a 30 dias, então eu consigo, dentro desses 20, 30 dias, conseguir criar todo o embasamento e os vídeos para dentro do YouTube de uma forma muito mais prática do que um Melhor que teve 26 participantes, que tem prova quase todos os dias, que tem formação do paredão, que tem toda uma votação, que tem métodos de votação, isso toda semana. E automaticamente a gente teria que falar sobre isso. Eu acho que a gente criou uma expectativa muito grande e ao mesmo tempo a gente acabou se frustrando com a nossa falta de tempo. Porque, Verdade. como eu falei pra vocês, a gente não só é ADM de reality virtual, a gente tem a nossa vida pessoal, a gente tem. Às vezes a gente participa também de reality, então isso tudo acaba batendo. E a gente se deu conta de que era muito tempo em função de gravar vídeo. A gente ia dormir 3, 4 horas da manhã e às vezes a gente gravava 2, 3 vídeos por dia pra conseguir dar conta. E era vídeo só da seleção, para vocês terem uma ideia, porque a gente queria mostrar para vocês desde a seleção, de como era todo o processo para selecionar o elenco, como que a gente fazia, quais caminhos que a gente trilhava para poder escolher o perfil daquelas pessoas. E é legal mostrar isso no YouTube, é legal mostrar isso para as pessoas, para que as pessoas possam ver que não é tão fácil escolher, não é tão fácil selecionar. E a gente queria que as pessoas tivessem essa mesma sensação que a gente teve no momento de escolher. E ali mesmo a gente já percebeu que a gente não ia conseguir dar conta devido a tudo, né? A gente está aqui fazendo esse episódio, resumidamente, eu acho que vocês já conseguiram entender os motivos. E agora vamos conversar sobre esses 3 finalistas e tentar contar para vocês da melhor maneira possível como eles chegaram até aqui. Pra ser justo, vamos começar por ordem alfabética, porque daí a culpa é do pai e da mãe que deu o nome pra pessoa, não foi a gente. Bom, isso mesmo. Vamos começar pela Andressa. Bom, se você já é de mundo virtual, já é de todo esse universo, que é o que eu acredito que é a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, Andressa, ela é irmã do Lucas Maia, que ele é, entre aspas, famoso nesse mundo virtual. É um rapaz, homem, menino, não sei como chamá-lo, muito conhecido nesse universo. Ele é muito dedicado, muito esforçado, inclusive já participou do Melhor 7.0, e ele já ganhou a maioria de todos os realities grandes, famosos desse universo de mundo virtual. E na hora da seleção é muito engraçado, porque quando a gente selecionou a Andressa, a gente não sabia que ela era irmã do Lucas Maia. A gente acabou colocando ela no jogo sem saber. A gente foi saber só quando ela foi pro primeiro paredão. Isso mesmo, foi engraçado que, tipo assim, a gente se encantou por ela, para ela participar do reality, só que na seleção, para ver como a gente está tão focado nas pessoas, que a gente nem associou o sobrenome a ele, apesar de já conhecê-lo. Nem lembramos disso. A gente foi saber quando ela foi para a primeira parede, quando começou a ser divulgado o nome dela já selecionada, que começou os comentários de a irmã do Lucas Maia tá lá. Aí que a gente foi associar e lembrar que realmente Andressa Maia, Lucas Maia eram irmãos, mas a gente nem imaginava. E eu acho que quando a gente notou isso, a gente percebeu que ao associar ela ao irmão, automaticamente a gente poderia ver ela como uma grande candidata, mesmo antes a gente já ter pensado nisso, mas quando a gente
descobriu que eles eram irmãos, a gente ter talvez até achado muito bom ter selecionado ela por Exato. causa dessa força que o irmão tem fora do reality. Exatamente. E a Andressa, ela é muito engraçada porque ela tem muitos momentos chaves dentro da edição, dentro da temporada do Melhor 10. A Andressa, ela começa o reality extremamente quieta na dela. Tanto é que os corações que vocês viram no vídeo da semana passada, vocês viram as regras, ela começou a receber muito coração verde de planta, porque ela era muito quieta, muito na dela. Pra nós, como ADM, pra mim, pra Erika, ela não era planta. Muito pelo contrário, ela era muito participativa. Ela sempre entregava os vídeos dos corações que se pedia, sempre participava das provas. Só que pros participantes, eles taxam a pessoa como planta, que é aquela pessoa que não fala muito no grupo. Então, pra eles, a pessoa que não fala muito no grupo é a planta. Verdade. E pra gente já era uma coisa totalmente diferente, porque Exato. ela era uma das primeiras que sempre entrava na prova. Ela sempre entregava os vídeos, corações, tudo que atividade que eles tinham que fazer, ela sempre estava lá questionando, perguntando, se informando, tirando dúvidas e Exatamente. fazendo tudo que um participante tinha que fazer no cronograma do reality. Mas para muitos ela era vista como uma pessoa ausente, que não conversava, que não interagia, é, que eles chamam de planta. Mas Exato. aí tem aquele negócio, né, de pesar na balança o que de fato é um planta no reality e o que não é. Para os ADMs é uma coisa, para o participante é outra completamente diferente. Exato. E contrapartida, a gente tinha um participante dentro do Melhor 10, que era a pessoa que mais falava no grupo. Você entrava no grupo, você via a pessoa conversando, só que por outro lado não era uma pessoa participativa, não participava das provas. Enquanto esteve no reality, é, foi sempre para a lista do paredão, que é aquele momento que a lista do paredão, que vocês inclusive já assistiram o vídeo da semana passada, então não vou entrar muito no detalhe. E foi uma pessoa que desistiu também do melhor, e aquilo pra gente era planta, porque não adianta você falar no grupo dia e noite e no momento que nós mais precisamos de você, você não tá ali. Pra gente isso é a planta. Verdade. E eu acho que a grande virada da Andressa foi ela ter ido pro primeiro paredão, que ela enfrentou. Ela voltou em primeiro lugar. No momento que ela voltou com poder de indicação. E eu acho que ali eu já comecei a sentir um pouco mais uma Andressa um pouco mais diferente. Ela começou a ser mais participativa no grupo. Ela sempre ela, para vocês terem noção, antes dela enfrentar o primeiro paredão dela, ela mal aparecia de fato no grupo. Depois ela começou a dar bom dia, a conversar com algumas pessoas, se aliar a algumas pessoas. E aí que ela foi crescendo no jogo, né? Começou a ser muito mais participativa, não só como ela já estava sendo ao entregar o que era pedido, mas ao mesmo tempo ela começou a também participar do grupo, a mandar muito mais figurinha. Hoje em dia a moda das figurinhas, então todo mundo manda. Ela também mandava bastante, começou a conversar, a criar vínculo mais com algumas pessoas. No vídeo dos corações dela, sempre senti ela sempre sendo muito coerente, seguindo uma justificativa que ela mesma criou, mas sempre muito coerente dentro dessa própria justificativa dela. No jogo, sempre achei ela muito coerente com aquilo que ela sempre se propôs a jogar. E tem um grande X da questão aí que a gente já falou, a questão do Lucas Maia, por ser irmão dela. Lucas Maia, obviamente, gente, acaba se criando tudo isso em cima da Andressa, porque o Lucas Maia, ele é um forte concorrente também quando é jogador, ele ganha, como eu falei, já falei no início do vídeo, ele já ganhou vários realities grandes, famosos dentro desse mundo virtual. Então, obviamente que ela chegou na grande final por causa do irmão. Obviamente, se fosse um participante qualquer que nunca tivesse ganhado reality, o nome do Lucas Maia não seria associado ao nome dela. Só é associado porque as pessoas conhecem ele como um grande jogador. E só que nós, como ADM, temos a plena certeza de que a Andressa é muito maior do que todo mundo pensa.
porque nós somos a DM dela, a gente conhece a Andressa. Lógico que não tem como conhecer uma pessoa durante 3 meses que a gente está, principalmente virtualmente falando, mas eu falo que conhecer no sentido de saber como é a pessoa jogando. E tem métodos dentro do Melhor que são métodos individuais, que não dependem de ajuda externa. E se não houvesse uma dedicação e esforço por parte dela, ela jamais teria chegado nessa final. Poderia estar qualquer pessoa ajudando ela, mas ela não chegaria na final se não tivesse esforço e dedicação dela. Então a gente tem plena certeza que ela é muito merecedora de estar nessa final. Independentemente de quem ajude ela ou não, ela é muito merecedora por estar aqui. Ela teve uma trajetória de crescimento, ela subiu, só como se ela estivesse de fato subindo uma escada, vamos dizer assim. Ela simplesmente subiu a todo momento, desde o primeiro paredão até o último que ela enfrentou. Foi uma das pessoas que mais enfrentou paredões e enfrentou sempre muito focada nisso, independentemente com quem estava enfrentando. Então, sem sombra de dúvida, se tem alguém que merece estar nesse momento, nessa final, esse alguém se chama Andressa Maia. Isso mesmo, e como é que fala? Independente dessa questão do irmão, a gente via ela no jogo, né? À toa que, tipo, ela sempre ficou ali, mesmo que ela não ganhasse uma prova, mas ela sempre ficou ali entre os melhores nas provas. É, ela era ágil, ela era rápido para fazer uma prova. Quando era enumeráudio, ela também, quando ela estava na parede para fazer o voto do enumeráudio, ela procurava com antecedência, ela como é que fala, ela tirava dúvidas, ela ia lá e ela mesma fazia. Então, eu acho que ela tem muito mérito dessa final, tanto como tu falou no equilíbrio que ela manteve no jogo e também a questão de sempre ser coerente, porque você percebia nas justificativas de quando ela tinha que se posicionar, quando ela tinha que votar, ela tinha justificativas de análise própria dela, que eu acho que o fato dela ficar mais quieta na dela, ela observava muito os rumos que o jogo ia tomando, então ela tinha uma coerência de como jogar e ao mesmo tempo de como jogar de forma inteligente para que ela se mantesse ali no jogo, mesmo sabendo que ela poderia correr o risco. E também acredito que quando ela foi para a primeira parede, ela percebeu a força que ela tinha ao voltar, e com o poder de indicação, onde ela também iria se posicionar, iria se comprometer, e com isso ela acabou percebendo que talvez ou ela precisaria se enturmar naquele momento e de fato participar, e ao mesmo tempo como ela ia continuar sendo vista como uma ameaça, entre aspas, porque as pessoas iam perceber que ela de fato, mesmo não estando tão presente no jogo, interagindo, ela estava no jogo. Então ela acabou ganhando visibilidade com o paredão. Então ela precisava se encaixar ali de alguma forma no meio dos demais. Isso mesmo, perfeito. Agora a gente vai falar do segundo finalista por ordem alfabética, Douglas. Douglas Fletter. Não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dele, porque o pessoal para ter sobrenome difícil, né? De se pronunciar. Douglas, diferente da Andressa, a gente já conhecia. Obviamente que o Douglas ele nunca participou do O Melhor, porque todas as edições do O Melhor são novatos, pessoas que nunca participaram, mas a gente já conhecia ele de outros realities. A gente sempre soube que o Douglas é um cara muito esforçado, muito dedicado, e desde o primeiro momento, a ficha de inscrição dele, ele deixou muito claro que ele ia entrar pro Melhor para ganhar. O foco dele era ganhar o Melhor. E eu acho que o Douglas, ele entrou com esse foco e chegou até a final com esse foco, né, Erika? Eu acho que o Douglas, ele é um cara que, diferente da Andressa, que conseguiu crescer dentro do jogo, o Douglas, ele conseguiu manter a qualidade do início ao fim. Ele não cresceu no jogo, ele já entrou grande e conseguiu se manter até o final. Ele é um cara que ele entrou muito focado, ele entrou com esse objetivo e ele foi até o fim nesse objetivo. Ele não olhou para os lados para ver o que estava acontecendo, ele simplesmente foi.
É muito perigoso seguir esse tipo de jogo, mas ele foi com tudo e conseguiu chegar nessa grande final. Douglas, pra mim, também é muito merecedor de ter chegado nessa final. Eu acho que por tudo ele é recordista de paredão, enfrentou os maiores paredões e sempre enfrentou com muita audácia. Ele é um cara que ele mostra não ter muito medo. Ele pode ter medo, mas ele consegue não transparecer esse medo para as pessoas. Ele sempre se mostra muito seguro de si. E ele sempre mostrou muito disso. E é um cara muito, muito merecedor de ter chegado nessa final. Eu acho que o Douglas, ele entrou tanto com o foco de que ele, como ele mesmo fala, o melhor tem que ser dele, o melhor era para ele, que você percebe quanto que realmente ele estava focado, que ao longo do jogo, as jogadas que ele fazia, as votações que ele fazia, as estratégias, a evolução, a dedicação nas provas, nas votações, nas paredes que ele ia, você via que a cada parede ele ia aumentando, nem que fosse uma, como é que fala? Um áudio a mais no numeráudio, um único a mais, ou seja, você via que ele, a cada paredão ele estava buscando mais ajuda, buscando mais aprendizado nos métodos, buscando evoluir, justamente porque ele estava focado em se manter no jogo e estar na final, e ele conseguiu. Eu acho que a estratégia dele de ter se desapegado talvez até de outros reality externos que ele estava participando, de outras coisas que ele estava fazendo, e o que torna mais merecedor ele é justamente isso, porque você percebe que ele de fato fez de tudo para se manter no melhor e para ir para a grande final. E se ele vier a ganhar, vai ser por mérito exclusivo dele, justamente pelo fato de que ele realmente ele não mediu esforços tantos para se manter no jogo como para ir para a grande final, e inclusive nas jogadas, na questão de manter a segurança, porque nós como ADMs a gente percebe o nervosismo, a gente percebe a ansiedade, a preocupação com aquela parede, que eles mesmos às vezes desabafam ou soltam ao longo das votações, ao tirar dúvidas, só que o Douglas era para eles, ele não, para os jogadores ele não transparecia isso, porque ele queria se manter centralizado ali, manter o foco de conseguir votar e de se manter no jogo, sem que ninguém percebesse nada, ou talvez ninguém conseguisse abalar ele por uma insegurança dele. Então ele se ele mantinha calma quando ele estava nas paredes e quando ele precisava de fato jogar. E a gente percebe isso desde o começo, quando ele quis, porque quando eles entraram, eles tiveram uma primeira prova de resistência, e desde ali o Douglas foi um dos que ficou até as últimas na prova. E na época, como ele mesmo alegou, que ele não estava se sentindo bem, estava doente, mas ele se manteve, porque ele precisava ficar na prova, ele queria ficar na prova. E desde ali você nota que ele só foi crescendo no jogo porque ele se dedicava, ele aparecia, ele tentava ganhar as provas, ele ficava com raiva quando ele não ganhava, ele ficava triste quando não era alguma outra coisa que não era bem o que ele queria, só que ao mesmo tempo ele mantinha um foco e aquela máscara ali de eu estou focado, nada me abala, e se acontecer, aconteceu, mas na verdade por dentro você sabia que ele de fato estava ali, eu preciso me manter, eu quero ficar, eu quero ir para a final. E também teve um grande giro, né? As estratégias dele, porque ele entra dentro do jogo com o trio Parada Dura, que era Thaísa e Telton, junto com ele. De repente dá uma grande virada no jogo, que Delson e Paulo Jair começam a ser muito mais próximos do Douglas, e Thaísa e Telton acabam meio que se afastando um pouco dele. Thaísa, inclusive, em alguns momentos indicou ele pro paredão, logicamente por ter a consciência de que ele era um participante extremamente forte. E mesmo nessa grande virada, né, de se afastar de quem ele era muito mais próximo e ficar aliado de outras duas pessoas que ele conheceu e acabou tendo uma afinidade maior no jogo, ele não se desestabilizou. Talvez muitas outras pessoas se desestabilizam por muito menos.
Sim, verdade. Também, como é que fala? Essa divisão repentina que eu acho que talvez, tanto do lado de quem estava com ele no começo, que era a Thaís e Littleton, como quem se aproximou depois, e ele que estava ali naquele meio e precisou, vamos dizer assim, pensar em com quem realmente ele estava mais próximo, com quem realmente ele estava, vamos dizer, se sentindo melhor ou jogando melhor. Ele poderia ter ficado meio em dúvida, ter se perdido nas jogadas ou ter se perdido ao longo do jogo e ter se perdido no caminho, no foco que ele estava se mantendo, mas não. Ele não perdeu o equilíbrio dele ali e ele realmente percebeu que ele de fato agora precisava pensar de outra forma, com outras pessoas, com outras formas de voto, que ele tinha votos de alguém que ele não acreditava que teria e que tudo tinha no meio do jogo ali que ele achava talvez que estava tudo caminhando normalmente com quem ele estava próximo, tinha mudado completamente. E muitas outras pessoas nessa hora se perderiam, tipo, falariam assim: ah, não vai dar mais certo, ou então me chateei com isso, me chateei com aquilo, não quero mais ficar, ou não vou mais ficar, ou não conseguiria se manter, e com ele foi diferente. Ele realmente mudou completamente, vamos dizer assim, na mente dele, ou no jogo ali, os planos, mas conseguiu se manter. Conseguiu bastante. Realmente também é muito merecedor de ter chegado nessa final. E para finalizar, não muito menos importante, a gente tem a Thaísa. Thaísa também chegou nessa final e Thaísa também lá no início, lá na seleção, a gente já sabia de quem se tratava Thaísa. E Thaísa também é bastante conhecida nesse mundo virtual. É uma participante extremamente interessante, esforçada. A gente nunca teve a oportunidade de colocar ela dentro do O Melhor. Ela se inscreveu algumas vezes. Ela se inscreveu pro melhor set. Só que pro melhor set eu coloquei o Breno Barreto, que não ganhou o melhor set, mas ganhou o All Star 7, que é namorado dela. Namorado versus noivo versus marido, que nem eu sei. E eu falei assim, eu não vou botar os dois juntos no melhor set. Eu vou botar um dos dois. E naquele momento, no melhor set, o nome do Breno estava mais em evidência. Então coloquei o Breno. Acabei não colocando ela. Pro melhor 8, eu acho que ela não se inscreveu. Pro melhor 9 também não. E ela se inscreveu pro melhor 10. E eu falei, agora é o momento de colocar a Thaísa dentro do jogo. E a Thaísa, ela entra. A Thaísa é uma menina muito participativa em todos os sentidos. Ela entrega tudo que se pede e ela conversa bastante no grupo. Foi uma das participantes que mais conversou no grupo. É muito animada, tem um senso de humor maravilhoso. Porque eu acho que nesses momentos, quando o clima tá muito pesado, quem consegue ter senso de humor, eu acho que acaba ganhando, né? Ganhando pontos, porque a pessoa consegue quebrar o silêncio e consegue rir mesmo na pior das situações. E eu gosto muito desse senso de humor dentro da Thaísa. Thaísa, ela teve várias crescentes dentro do jogo e eu acho que o que mais me marcou nela, inclusive eu até falei no discurso lá na grande final para ela, que foi o momento que ela votou no Enumeráudio comigo e ela acabou flopando, porque cortou muito o áudio dela, né? E Sim. eu acabei dando para eles uma palavra de 3 sílabas e um emoji de 3 sílabas. Então acaba ficando muito mais grande. E eles estavam acostumados ou uma palavra de 2 sílabas e um emoji de 3 ou vice-versa. E eu acho que eu acabei dando para eles uma palavra grande, um emoji grande, e eu acho que com aquilo que eles estavam acostumados a fazer, eles acabaram fazendo, mas acabou cortando muita coisa. E eu senti nela a vontade de vencer, a garra de vencer, sabe? Eu fiquei muito mal com tudo, porque a maneira que ela. Eu ouvi dela que ela tava muito, muito, muito triste, muito mal porque ela ia ser eliminada. Ela achou na cabeça dela que ela ia ser eliminada por causa do áudio. Ali eu vi o quanto ela era merecedora, sabe? Acho que são nos detalhes e talvez se fosse outra pessoa, falaria assim: ah, já fiz 45 no áudio, quer saber? Vou chutar tudo para cima, tchau, vou desistir. Não é? Tem gente que desiste por menos.
E mesmo assim, ela lutou até o fim. Lutou e conseguiu ficar, sabe? E só nisso a gente percebe que ela é muito merecedora de estar aqui. Eu acho que muitos outros participantes acabaram desistindo por muito menos. E mesmo assim, com todos os motivos talvez para desistir, por achar porque flopou no método que não ia conseguir ficar, ela foi lá e conseguiu ficar. Então só por isso ela já é muito mais merecedora de estar nessa final. E também, vamos pegar aqui um detalhe antes de eu te passar a bola, Érica. A Thaísa também tem uma questão muito parecida com a Andressa. Que as pessoas falam, a Andressa chegou nessa final por causa do irmão dela. A Thaísa tem muita essa questão por causa do Breno Barreto, que também é um grande nome desse mundo virtual. O Breno também já ganhou vários outros realities virtuais. Então muita gente conhece o Breno. Então, obviamente, por ter muitas pessoas que conhecem ele, acaba tendo uma quantidade de ajuda muito maior. E as pessoas sempre vincularam isso, né? A Thaísa é a mulher do Breno. E, inclusive, eu até falei isso também pra ela no discurso da final. A Thaísa é a mulher do Breno. Tu conhece a participante lá, a mulher do Breno, que as pessoas falam. Acabam vinculando ela como a mulher do Breno. E a Thaísa conseguiu se mostrar pra gente que ela é muito maior do que isso. A Thaísa é a Thaísa Lima, que porventura namora o Breno, mas ela é tão forte quanto o Breno. Ela é tão dedicada quanto ao Breno. Ela é muito, muito querida. Como eu já falei, o senso de humor dela, pra mim, é o melhor de tudo. E eu acho que talvez seja por isso que ela e o Breno se dão tão bem, porque o Breno é aquele estressado e ela tem um senso de humor. Eu acho que ela acaba levando os estresses do Breno por tudo do senso de humor. O Breno virou pauta agora, casos de família. Eu, inclusive. Pode falar. Não, pode falar. Não, eu falei que eu ia comentar isso, porque muitas pessoas associam a Thaísa ao Breno. Óbvio que vão associar porque eles são namorados, Sim. Mas eu acho que a diferença da Thaísa pro Breno é que o Breno ele é focado em reality, só que ele é muito mais nervoso, ele é muito mais ansioso pelas coisas. E ele, como eu falei, ele leva muito a sério. A Thaísa, ela leva a sério, mas de uma forma mais espontânea, mais descontraída. E com isso, talvez muita das ajudas delas não seja porque ela é mulher do Breno, namorada do Breno, e sim porque essa maneira com que ela lidar com as pessoas, divertido, de brincar, de dar intimidade para a pessoa, brincar com ela, coisas que, por exemplo, ela tinha muito com a gente, tanto ela brincava com a gente como ela deixava a gente brincar com ela, fez com que ela conquistasse nesses realities, até mesmo sem participar, só pelo contato das pessoas através do Breno, ela ter conquistado muitas amizades. E talvez seja isso que também tenha ajudado ela a levar ela muito longe no reality. E inclusive nessa parede que ela flopou no Enumeráudio, foi uma situação, inclusive, que talvez tanto pela palavra quanto pelo nervosismo, porque a Thaísa foi uma pessoa que nas vezes que ela caiu na parede, ela sempre caía com alguém forte. E nessa parede em questão, ela caiu com outras pessoas mais fortes ainda. Então, acho que isso balanceou um pouco ela ali na questão. Será que eu consigo passar essas pessoas? E talvez isso tenha abalado um pouco ela dela ter tido o medo de sair, mas nunca ter deixado de tentar. Ela sempre treinava, ela sempre falava que ela ia treinar antes de fazer o Enumeráudio, mas é sempre assim, você percebia nesses detalhes, quando você percebe que o participante se dedica, ou então pensa antes de fazer, treina antes de fazer um método, é porque ele realmente quer ficar. E se for para sair, vai sair com o mérito de tipo assim, eu tentei, eu aprendi, eu busquei, eu tirei dúvida. E essa era a Thaísa no jogo. Ela sempre foi uma pessoa que, mesmo levando tudo na brincadeira, no bom humor, quando ela precisava focar para fazer alguma coisa, ela, de forma mais espontânea, calma, ela se centrava ali na situação e
e fazia tudo como devia para se manter no jogo. Exato. Bom, gente, esse foi o vídeo, que senão o vídeo já deve ter já quase 1 hora. Imagina a grande final, Érica. A grande final vai ter 4 horas de duração. Mas, gente, a gente chegou assim, ó. A gente conseguiu chegar no ápice do melhor, chegou ao melhor 10. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque tudo isso vai ser falado lá na grande final. Porque se eu falar tudo agora, não tenho por que ter grande final. E a grande final é um momento de celebração e é um momento que a gente comemora tudo que o melhor 10 trouxe pra gente. A gente tem 3 nomes incríveis para essa final. De fato, os 3 são muito merecedores. Eu acho que quem ganhar, independentemente de quem ganhar, todo mundo tem que comemorar, porque não tem como ficar triste com quem ganhar e com quem perder. Gente, ninguém perdeu aqui, todo mundo ganhou. Eu sei que parece discurso de perdedor, mas não tem como perder. Os 3 são maravilhosos. Já vão voltar no All Stars, sem sombra de dúvida. Vão estar, o segundo e o terceiro lugar já estarão no All Stars, sem dúvida nenhuma. Serão obrigados a irem, entendeu? Não tem nem opção de não ir. E sexta-feira agora a gente volta com a grande final do Melhor 10. Espero que todo mundo esteja. É ao vivo, 22h30, certo? Amanhã, uma entrevista maravilhosa com a Andressa. Na quarta, uma entrevista maravilhosa com Douglas. Na quinta, uma entrevista maravilhosa com a Thaísa. E na sexta, a grande final, certo? Então é isso, meu povo. Deixa aqui nos comentários para quem vocês estão torcendo, Andressa, Douglas ou Thaísa. Deixa o like de vocês, que é muito importante. Bora compartilhar com os amigos para todo mundo vir assistir a grande final na sexta-feira. Quer finalizar, Erika? Falar alguma coisinha? Só que vocês curtam muito, torçam. Como é que você falou, realmente, todos os 3 já são ganhadores, todos os 3 já são merecedor, porque cada um teve um diferencial, marcou a edição, teve evolução e realmente fizeram de tudo para estar nessa grande final. Então a gente só agradece a dedicação deles 3, porque realmente eles fizeram coisas maravilhosas para estar nessa grande final. E que vença o melhor dos melhores. Isso. E um spoiler, hein? Eu e a Erika, a gente não sabe quem ganhou ainda, gente. A gente vai deixar pra saber só quando a gente gravar a grande final. Pra que justamente a nossa reação seja a real mesmo. Porque a gente não sabe quem ganhou. Então é isso, pessoal. Um beijo e até essa semana todinha aí. Fique com a gente essa semana toda, mas em especial na sexta-feira, 22h30.